Olá pessoal, meu nome é Fabiana Moraes, eu tenho 39 anos e esse é o meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu tenho uma impressão geral sobre o primeiro mês da minha reeducação alimentar. E não só da minha, eu vou passar também uma impressão da reeducação alimentar do meu marido também para vocês, porque ele está fazendo juntamente comigo. Então, algumas impressões, algumas coisas eu acho importante passar da parte dele também, porque ele também teve um resultado bastante significativo. E como as coisas são diferentes, basicamente, entre homens e mulheres, eu acho que é interessante, porque às vezes não só as mulheres têm interesse em perder peso, os homens também têm interesse em perder peso. E nós sabemos que o metabolismo de um e de outro é diferente. É inevitável, a gente sabe, e é interessante fazer um estudo um pouco mais aprofundado de como as coisas elas são diferentes ao longo do tempo, principalmente porque a mulher, de uma forma geral, também tem a questão hormonal que influencia muito na questão da perda de peso e da oscilação de peso em si. E é uma coisa bastante curiosa. Claro que também o fator idade contribui bastante para isso. No canal, nós temos um foco em mostrar a perda de peso de uma mulher de quase 40 anos, que no caso sou eu, que farei 40 anos no fim do ano, em dezembro. E o meu marido, ele tem 29 anos, ou seja, ele é quase 10 anos mais novo que eu. Então, para ele, não vou dizer que seja mais fácil, não existe mais fácil ou mais difícil, tá, gente? Mas é diferente o processo de metabolismo, o processo de perda de peso, porque conta a idade, conta o sexo, então são coisas realmente diferentes. E o resultado final também costuma ser diferente. Então, isso é uma coisa importante para vocês saberem. Não pode se desmotivar por conta disso também. Tem que se manter sempre motivado. E nós, particularmente, gostamos bastante do resultado final que nós obtivemos aí nesse percorrer desse primeiro mês. E outra coisa que eu pretendo mostrar para vocês nesse vídeo também é o plano alimentar que nós estamos seguindo de uma forma um pouco mais detalhada, digamos assim. É uma coisa bastante simples, não tem nada de muito cheio de detalhes, digamos assim. Eu fiz um plano alimentar, inclusive, que eu vou mostrar para vocês depois, não uma folha de caderno, eu usei umas canetinhas aqui para dar uma colorida, para dar uma enfeitada, mas basicamente é uma coisa escrita à mão, feita assim de uma forma simplificada, mas é só para a gente relembrar daquilo sempre que olhar. E sim, eu colei na geladeira. Eu acho que a geladeira nessa hora é a nossa aliada para sempre lembrar, quando for abrir a geladeira principalmente, de que tá ali o seu plano, você tem que seguir a risca, como tá ali, não pode falhar. E depois também vai ter o outro vídeo que eu espero que vocês vejam também, que é o vídeo do diário da dieta, que vai mostrar a semana toda, com alimentação, tudo que foi que aconteceu, os deslizes, os imprevistos que acontecem, porque nós todos temos uma vida real, então a gente tem que ser realista com relação às coisas que acontecem e é super importante isso. Eu acho que mostrar a vida real é o que mais é importante para as pessoas saberem que todo mundo tem problema, todo mundo tem imprevisto, mas todo mundo pode conseguir um resultado mesmo com todos os percalços da vida aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou começar mostrando para vocês um pouco do plano alimentar. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês a folhinha que eu sigo para poder fazer o plano alimentar, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só. Essa é a folhinha que eu escrevi à mão, como eu falei para vocês, com o nosso plano semanal. Então nós temos ali 7h20, acordar, ficar prontos e trocados. 7h30, sair para caminhar ou fazer exercícios. Por quê? Porque vai ter dia que tá chovendo e nós vamos querer dar a velha desculpa de não querer fazer exercício. Mas isso não é desculpa. Você ou vai na chuva, com guarda-chuva, com capa de chuva, sei lá eu, ou então a gente faz exercício em casa. Existe um site, inclusive que eu usava bastante em outras vezes que eu fazia dieta, chama Exercício em Casa, e tem lá alguns treinos bastante interessantes para a gente seguir e que fazem
resultado bem interessante. Nós chegamos a fazer nessa semana porque choveu e dá para cansar bastante. Depois a gente vai caminhar em torno de 1 hora, então 8h30, café da manhã. Nós normalmente não comemos às 8h30, porque até a gente chegar, tomar banho, preparar o café, então ela vai lá para umas quase 9 horas, né? Mas aí o café da manhã eu coloquei um resumo do que normalmente nós comemos: comer 2 fatias de pão, ou 4 torradas, ou 4 bolachas Maria, ou uma tapioca, ou uma crepioca, ou um ovo mexido ou omelete. Adicionar margarina ou creme de queijo, ou geleia ou maionese. Mas lógico que tem muito mais coisa do que isso, tá, gente? Beber leite desnatado, ou café, ou chá gelado, ou suco, ou iogurte. 12h30, almoço: um carboidrato, uma proteína, uma verdura crua, um legume cozido ou cru. Ingerir, neste caso, uma fruta como reforço, já que não há tempo para comer das 13 às 18h30. No meu caso, porque eu entro no trabalho às 2h, saio do trabalho às 18h. Não chego em casa às 18h30, na verdade, eu chego um pouco mais tarde. Então, eu tenho que adequar a minha reeducação ao meu horário. E é isso que eu digo para vocês. Não tem desculpa, gente. Tem que adequar ao tempo que você pode comer. O Dani, por exemplo, ele come o café da tarde dele mais cedo. Então, é assim, eu até coloquei lá, ó. Mas a fruta ele realmente não come entre o café da manhã e o almoço. Ele não faz aquele lanche. Então, ele também come fruta às vezes depois, ou ele não come. Depende da vontade que ele tá. 16h30 para ele e 19h para mim, mais ou menos, porque isso não quer dizer que a gente tem que seguir exatamente esse horário, mas tem que ser mais ou menos assim. Então, o café da tarde vai ser igual ao café da manhã, às 16h30 para o Dani e às 19 horas para mim, ou 19h30, não, 19 horas mesmo. 21h30, a gente tenta pelo menos jantar. Tentar eliminar carboidratos se for repetir o almoço, se não, ingerir uma tapioca ou ovo. A gente sempre come alguma coisa mais leve no jantar. Ou a gente não come nada e já vai logo para a ceia, porque depende da fome que a gente tá, que é beber leite ou chá e comer bolachas ou torradas. Tá, gente? Mas não pode pular a refeição, não sei o quê. Gente, se você não tá com fome, por que você vai comer? Certo? O que você não pode fazer é que naquela hora você não tá com fome, aí de repente depois você ficou com fome e vai querer comer o dobro. Não. Então, assim, se você não tá com fome, você não é obrigado a comer. É assim que tem que seguir. Mas é importante fazer todas as refeições se você sente fome. É importante, tá? E é importante fazer as refeições balanceadas, porque isso quer dizer que você vai nutrir o seu corpo, você vai ingerir vitaminas, né, coisas importantes para o seu corpo, proteínas, enfim. Aí eu coloquei uma observação: pesar todo o último domingo do mês em jejum. A gente só mudou um pouco isso porque a gente colocou para pesar no último dia do mês, independente de que dia da semana seja, nesse caso. Aí eu coloquei nesse caso: domingo serão os melhores dias também para realizar os registros, fotos e filmagens e para as postagens. Então, isso foi uma anotação pessoal, obviamente. Mas é importante escrever, gente, é importante registrar. Por incrível que pareça, quando a gente cria registros, a gente parece que cria mais compromisso. Então é interessante a gente ter isso em mente também, tá bom? E é isso, é só isso. Outra coisa, existem listas de equivalência de alimentos pela internet. Simplesmente você procura lá, porque às vezes, quanto que eu posso comer de uma fruta X, mas eu quero comer fruta Y, não sei o que, sabe? Então, sempre tem, legumes, quais eu posso comer, quanto eu posso pôr no meu prato, né? Arroz, mas eu não vou comer arroz, eu vou comer macarrão hoje, né? Eu não vou comer macarrão, eu vou comer batata no lugar do carboidrato. Eu vou comer pão no meu almoço. Então, sempre tem a tabelinha na internet de equivalência de alimentos. Então, dá para procurar e encontrar sem problema algum, tá bom? E é isso. Gente, então, continuando. Lembrando o seguinte, esse plano alimentar é para mim. Eu fiz para mim e para o Daniel, para a gente seguir esse plano.
eu não usei uma ajuda profissional de um nutricionista e tudo mais, eu sempre recomendo que o ideal é seguir sim uma orientação de um nutricionista, de um médico, um profissional da área. Eu não sou profissional da área, como eu falei num outro vídeo, eu fiz muitas reeducações, muitas dietas já. Já fiz uma dieta com acompanhamento médico, inclusive, mas é importante seguir a orientação do médico porque de repente ele vê qual é a melhor dieta, qual é o melhor tipo de alimentação para o seu tipo de corpo ou qualquer outro problema que você tenha de saúde. Então, existem pessoas que não podem comer qualquer tipo de alimentos, tem que adequar aquela dieta, aquele problema talvez que ela tenha. Então, muita atenção a isso, porque não é porque uma pessoa faz aquela dieta que dá certo para ela que vai dar certo para você. Isso é uma coisa extremamente importante. Eu apenas estou mostrando para vocês para que vocês tenham um guia, uma base, ou mesmo uma motivação para ver, olha, são coisas simples, então para ela funcionou, para mim deve funcionar também. Mas sim, é importante procurar orientação médica. E se você puder fazer isso, no momento nós não temos condições de fazer isso. Depois, um dia que a gente tiver uma condição melhor para procurar um profissional, nós iremos fazer também, para poder adequar, para poder melhorar, inclusive, porque nós temos um plano de melhorar, inclusive, o corpo, o condicionamento físico e tudo mais. Então, um dia, esse dia vai chegar, mas não é agora. Até porque todo mundo sabe o que deve ou não comer, no sentido de o que é bom e o que não é. No sentido de tira a fast food, tira açúcar, tira gordura, fritura, e o que sobra são os alimentos bons. Então, são coisas básicas, mas mesmo assim, principalmente para quem tem algum problema de saúde, como colesterol, diabetes, esse tipo de coisa, tem que procurar orientação médica. Tá bom, gente? Mas, continuando. Então, sobre o plano alimentar, vocês viram, é uma coisa bastante simples, não tem nada absurdo que tenha que ser feito e é uma coisa que todo mundo consegue fazer sem problema algum. O que tem que ter é disciplina, tem que ter disciplina. E eu sei que é difícil ter disciplina todos os dias, até porque nessa semana, por exemplo, nessa última semana, depois vocês veem no vídeo da semana, aconteceram coisas que estiveram fora do meu controle, por exemplo. E ficou difícil ter uma disciplina 100%. E nós somos humanos, isso acontece. Mas o que a gente tem que fazer é constância. Não deu naquele dia, você vai no outro, continua no outro e assim por diante. Precisa dessa disciplina. Sem disciplina, ninguém chega ao fim do objetivo, gente. Essa é a verdade, a grande verdade. Eu sei que a gente queria até que fosse um pouco mais simples, um pouco mais fácil, mas só que depois também que você aprende a ter essa disciplina, quando você não tem naquele dia, essa disciplina faz falta. É incrível isso, é uma coisa extremamente engraçada, porque você sente que você está faltando com você. Você sente que você está pecando com você. E é uma coisa boa, tá? É uma coisa boa, porque a gente começa a ter uma fidelidade com a gente, a ter um comprometimento real com a gente. E é isso que a gente precisa. A gente está fazendo isso para buscar uma vida melhor para a gente mesmo, porque ninguém vai fazer isso para a gente. E mesmo que uma outra pessoa fizesse, o corpo é de quem? A pessoa pode fazer um outro esforço ali, mas não vai refletir em mim. Eu é que tenho que, pelo menos, a pessoa de repente pode fazer dando o exemplo, mas se o esforço não for seu para fazer aquilo para você, não existe fórmula mágica. Tem que ter uma disciplina e tudo mais.